conosco, amém? Amém? Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Vamos exaltar o nome daquele que é digno de receber toda adoração e todo louvor. Fecha os teus olhos nessa manhã. Senhor, nós te adoramos. Nós declaramos nessa manhã que o Senhor é o nosso único Deus, o Todo-Poderoso. Tu és aquele que está assentado sobre o seu trono, Senhor de glória, e que reina pelos séculos dos séculos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, por tudo que Tu és, não só pelas coisas que o Senhor faz na nossa vida, Pai. Te adoramos pela beleza da Tua santidade, Senhor. E nessa manhã nós clamamos pelo perdão do Senhor, Pai, dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, ó Pai. Limpa o nosso coração nessa manhã, Senhor, para que possamos adorá-lo de todo o nosso coração. Purifica os nossos lábios para que possamos te adorar, Senhor. Ó Deus, purifica a nossa mente, a nossa vida nessa manhã, Senhor, para que possamos entrar na Sua presença, Pai, para que possamos exaltar o Teu santo nome, ó Deus. Que o louvor nesta manhã venha sair, Senhor, do fundo do nosso coração para Ti, ó Pai. Que nós não venhamos adorá-lo somente de boca para fora, Senhor, da boca para fora, mas que nós possamos Te adorar de todo o nosso coração, porque só o Senhor é digno de receber todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia.
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Fecha os teus olhos nessa manhã. Continue adorando aquele que é santo, aquele que é bendito, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é digno de receber toda adoração. Pai, Tu és santo e maravilhoso, Senhor. Tu és o Deus incomparável, Tu és santo e digno, Senhor. Nós te exaltamos e te glorificamos, Senhor. Nós te damos glórias nessa manhã, Jesus. Os hinos se amam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno.
misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor, declara que só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é digno de todo louvor. Nessa manhã, Senhor, nós declaramos, ó Pai, que Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. Tu és, Senhor, o nosso Libertador, o nosso Redentor, aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que está acima, Senhor, de tudo e de todos. Tu és o Deus incomparável, o Teu nome é incomparável, é inabalável, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que Tu és. Te exaltamos pela grandeza do Teu santo nome nessa manhã, Senhor. E declaramos a santidade do Senhor, Pai, neste lugar. Tu és lindo, Senhor Jesus, Tu és magnífico, Tu és soberano, Tu és santo, Tu és digno, Senhor. Tu és aquele que faz o cego ver. Tu és aquele, Senhor, que faz o coxo andar, Senhor. Tu és aquele que liberta os cativos, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos nessa manhã. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. O Deus que faz o céu está passando por aqui, está
Nesta manhã, deixa o Espírito Santo tocar em tua vida. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, tu és digno, ó Pai, de ser adorado. Tu és digno de ser adorado, exaltado, glorificado. Começa a adorar o Senhor com seus lábios. Começa a dizer para Ele: obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por eu poder estar aqui, por eu ter escolhido estar na tua presença. Tu és o Deus do sobrenatural. Oh, nós cremos em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Ele anda lá, Bashiri, andarai, Siriclambarai. Siri anda lá, Bashiri, andarai, Siricanda lá, Bashai, Siri anda lá, Baraias. Seja tocado nesta manhã pelo poder do Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Espírito Santo, inunda este lugar, inunda cada vida nesta manhã. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua Shekinah neste lugar. Toma o Teu trono, toma o primeiro lugar que é Teu, porque, Senhor, sem a Tua presença, Pai, nós não conseguimos. Vai tocando, ó Pai. Vai manifestando a Tua glória neste lugar. Tu és um Deus de milagre. Glorifique ao Senhor com seus lábios. Chame a presença do Espírito Santo neste lugar. Chame a presença dEle, para que Ele possa te tocar, para que Ele venha inundar sua vida. Não há nada que mude aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Creia, Ele é um Deus de milagre. Ele é o Deus do sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia! Ele anda lá, Bashiri, andaraia. Ele canta lá, Bashai, Siri anda lá, Bashai. Siri anda lá, Bashiri, andarai, Serecanda lá, Bashai. Aleluia! Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja, louvado, exaltado seja o Teu santo nome. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor, ao Senhor toda exaltação. Obrigado, Espírito Santo, nesta manhã pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada um nesta manhã que preferiu, Senhor, estar na Tua presença. Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus maravilhoso.
Oh, Pai, eu te louvo nesta manhã, eu te adoro, eu te exalto. Oh, meu Pai querido, Pai amado, Tu és maravilhoso, Tu és digno, ó Pai, de ser adorado. Não existe outro Deus, nem no céu, nem na terra, nem no mar. Nós sabemos que um dia, Pai, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele, ó Pai, que olha por nós, aquele que está, ó Pai, no centro da nossa vida. Aplaude e glorifica o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Bom dia, paz seja convosco, amém? Glória a Deus, você é um canal de bênção para o Senhor nesta manhã. E você pode interceder por uma vida, você pode orar por alguém que você sabe que precisa de um milagre. Quando nós estamos dentro da casa de Deus, nós temos autoridade. Diga comigo, eu tenho autoridade para abençoar. Porque muitas pessoas talvez queriam estar aqui, mas você está. Então você está onde a fonte está, onde o milagre, aonde o poder de Deus está para abençoar uma vida. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Pai, nós consagramos cada pedido de oração. Nós sabemos que aqui tem vidas, meu Pai, que precisa de um milagre, que precisa, Pai, de uma porta aberta. Pai, o nosso dever é orar, Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não podem contra a Tua igreja, e nós temos uma igreja aqui, Pai, que está orando, que está com as mãos estendidas, Pai, clamando, para que vidas sejam abençoadas, para que vidas sejam restauradas, e nós declaramos, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecem, porque nós temos a chave da vitória em nossas mãos, e eu declaro a bênção sobre essas vidas em nome de Jesus. Também, meu Pai, nós temos pedidos aqui de oração, ó Deus, nós temos, ó Pai, pedidos para estar, Senhor Deus, colocando, ó Deus, em Tuas mãos neste momento, vidas, ó Pai, transformadas, curadas, libertas, salvas, meu Pai, porque nós sabemos, meu Pai, que o mais importante, ó Pai, da vida de um cristão é a salvação. Então nós declaramos a Tua bênção em nome de Jesus. Digo, meu projeto de vida já se tornou realidade. Diga, eu creio. Diga, Senhor, eu creio. Então, se você ainda não colocou seu projeto de vida, ainda tem bastante tempo. Coloque seu projeto de vida pela fé. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo projeto de vida da nossa igreja. Cremos, meu Pai, que pelos olhos da nossa fé já se tornou realidade. E nós, Pai, profetizamos a Tua bênção. Que venha ter muito testemunho, ó Pai, até o término deste ano, do nosso projeto de vida. Porque eu sei, meu Pai, que tudo está em Tuas mãos, tudo é da Tua vontade, mas nós vamos clamar, nós vamos pedir, nós vamos orar, nós vamos interceder, para que o Senhor, Pai, venha nos dar, como diz a Tua palavra, batei, batei e abri-se-vos-á, em nome de Jesus. Também, meu Pai, nós juntamente com a igreja oramos pelo projeto de vida, Pai, nós sabemos que nós precisamos, ó Pai, deixar a Tua casa bem bonita, assim como nós queremos deixar a nossa casa. Então nós vamos, ó Pai, terminar essa frente da igreja. O Senhor vai gerar o recurso, levantar homens e mulheres abençoados neste lugar, para que a frente venha a ser terminada, a pintura da igreja que nós estamos terminando, Pai, o piso da igreja, mas o mais importante de tudo, meu Pai, é a vida espiritual, é o crescimento espiritual, é a maturidade espiritual de cada um que está aqui, meu Pai. Eu profetizo sobre essas vidas, que este ano eles venham crescer, meu Pai, na vida, na maturidade, não fazendo a vontade deles, mas fazendo a Tua vontade, porque nós sabemos, ó Pai, que o nosso crescimento não depende de nós querermos fazer a nossa vontade, mas fazer a Tua vontade, para que nós venhamos crescer, entender a Tua palavra. Então, meu Pai, nós precisamos orar, precisamos ler a Tua palavra, precisamos jejuar, precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor,
em nome de Jesus, amém? Coloque a mão na sua cabeça e diga: eu quero crescer. Fale: eu quero crescer. Eu quero me consagrar ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, aleluia. Querido, abre a sua Bíblia aí. Tem alguém que fez aniversário essa semana? Alguém que fez aniversário? Ninguém? Querido, abre sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 1. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Você possa prestar bastante atenção nesta palavra hoje, que é um tema muito especial que o Espírito Santo colocou no meu coração. E esse tema, amados, diz assim, ó: o poder da nossa vontade. Amém? Diga comigo: o poder, faz assim, ó, da minha vontade. Então, nós temos poder de escolha. Temos poder de escolha. Isaías capítulo 1, vamos ler o versículo 19. Que diz assim, ó: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor Então diga comigo: se eu estiver disposto e ouvir ao Senhor, eu vou comer o melhor desta terra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que as nossas mentes agora venham estar cativas ao Senhor, a tua vontade. Ó Deus, na tua palavra diz que muitos ouvirão a tua palavra, mas sairão da igreja sem praticar. Mas eu profetizo, ó Pai, que todos que estiverem aqui, que o teu Espírito Santo venha trabalhar no coração deles, e que eles possam ouvir ao Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua agora, para que a tua palavra, Senhor, venha fazer efeito no coração de cada um. Espírito Santo de Deus, dirige agora todas as coisas, toma o teu primeiro lugar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Querido, pode se sentar. Queridos, Deus nos convida a ter um diálogo com Ele, estar dispostos a fazer a vontade dEle. Deus nos convida hoje a ter um diálogo com Ele. Queridos, diga comigo assim: a vontade de Deus nem sempre é alegria. Às vezes dói. Então, queridos, todos aqui lembram daquela passagem onde Jesus estava lá orando no Getsemane, onde ele estava se preparando para ser crucificado. Sim ou não? Todos lembram? Amados, Jesus, ele estava ali derramando o seu coração na presença de Deus. Ele sendo Deus, sabendo que Deus tinha um propósito na vida dele. Queridos, ele chegou a falar para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha, mas a tua vontade. O que significa isso? Que Jesus, ele falou para Deus: se tivesse um plano B, né, Giovanni? Se tivesse um plano B, talvez Jesus queria o plano B, mas não tinha o plano B, só tinha o plano A. Então, queridos, o que quer dizer isso? Que Jesus, sendo Deus poderoso, sabia que ele tinha um propósito na terra para cumprir, mas mesmo assim ele derramou o coração dele, quebrantou o coração dele na presença de Deus, porque a vontade de Deus naquela hora para Jesus doía, sim ou não? Doía, ele sentiu dor para realizar a vontade de Deus.
Ele não estaria ali fazendo a vontade dele, porque ele sabia que ele ia passar pelo sofrimento. Ele sabia que doía muito ali fazer a vontade de Deus. E nós, amados, estamos vivendo numa geração aonde as pessoas não se importam em fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus dói. A vontade de Deus muitas vezes dói, amados. Dói a vontade de Deus. Amados, quantas pessoas têm ido na minha casa me visitar? E muitas pessoas me fazem a mesma pergunta. A mesma. Pastora, a senhora já está indo na igreja? Aí eu falei assim, olha, só no domingo que eu não fui. Mas na mesma semana da perca do meu esposo, eu estou na igreja. Porque, amados, igual eu falei algumas vezes, às vezes a pessoa olha para a gente e pensa que a gente não sofre, pensa que a gente não tem dor, mas amados, a minha alegria é fazer a vontade de Deus, a minha alegria é cumprir o chamado de Deus, porque a Bíblia fala, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, amados, isso tem que estar bem certo na nossa vida, para que nós venhamos a realizar o projeto de Deus. Nós não podemos realizar aquilo que nós queremos, aquilo que nós sentimos, ou viver pela emoção. Mas nós temos que viver pelo propósito, pelo plano, pelo chamado de Deus na nossa vida. É isso que tem que estar bem certo na nossa vida. Não é o que eu quero, é o que eu preciso fazer, mas é o que Deus quer para eu fazer. O que Deus quer para você fazer, é isso que tem que falar mais alto em nossa vida. Amados, ontem eu tive uma visita de uma pessoa muito especial, de muitos anos de amizade, e ela me falou duas coisas muito importantes na minha vida. Ela falou para mim assim, ó, quando você estiver triste, pastora, você vai lembrar desta palavra que eu vou te dizer. Você vai pensar assim, ó, valeu a pena. Aí quando ela falou essa palavra para mim, amados, eu já entendi. E ela falou a segunda palavra que eu vou te dizer. E eu fiquei bem atenta para ouvir, porque, amados, Deus, Ele fala muito com a gente, só basta estar com os ouvidos abertos. E ela falou assim, ó, Jesus é a dose maior na tua vida. Lembra disso, Jesus é a dose maior na sua vida. Eu falei, amém. Falei para ela, Jesus tem sido a dose maior na minha vida. Então, queridos, presta atenção nessa palavra hoje, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. A vontade de Deus nem sempre é alegria, porque muitas vezes você se sente confortável, mas você vai deixar para trás o plano e o propósito que Deus tem na sua vida. Porque a vontade de Deus dói. Assim como Jesus sentiu dor, sendo Ele Deus, para realizar o propósito de Deus, muitas vezes nós também sentimos dor para realizar. Sim ou não? Mas o importante, amados, não é o que nós queremos, mas o importante é o que Deus quer. É o que Deus quer realizar através da tua vida. É o que Ele quer fazer. Então, amados, nesta manhã, preste atenção nisso. Deus, Ele não fala, amados, nesta palavra, somente em coisas materiais, que eu li aqui. Mas Ele fala de você usufruir plenamente o que Ele prometeu com a atitude correta. Hoje, amados, nós vemos a maior dificuldade da igreja viver a plenitude de Deus. Porque essa geração que nós estamos vivendo é uma geração, amados, que é corrompida pela sua própria vontade. Não é uma geração que tem a plenitude porque não faz o que a palavra de Deus manda. É uma geração que quer viver pela sua própria vontade. Por isso não consegue viver a plenitude de uma vida espiritual, de uma vida plena, servindo a Deus com alegria. Porque, amados, como eu já falei, a vontade de Deus às vezes dói. Dói. Então é necessário, amados, nós fazermos a plenitude. Para nós termos a plenitude de Deus, nós alinharmos a nossa vida com a palavra, não alinharmos a nossa vida com a nossa vontade, com aquilo que nós queremos, com aquilo que é confortável para o nosso coração, com aquilo que nós achamos que é o melhor, mas aquilo que Deus quer para nós, e Ele fala o que é o melhor para nós.
Então é difícil, amados, hoje nós pegarmos um membro da igreja, de qualquer igreja, não estou falando daqui não, que ele pega a palavra de Deus e lê e fala assim, eu vou fazer isso porque a Bíblia manda eu fazer isso. Essa é a vontade de Deus. Eu não quero, pastora, eu não quero falar para o líder, mas eu vou fazer porque a Bíblia manda. A minha vontade está alinhada com a Bíblia, a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus. Isso é difícil, e vocês sabem que isso que eu estou dizendo é uma realidade. Em Efésios 1 versículo 3 diz, Deus já abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, amados, você já tem a bênção dele nas tuas mãos, porque aqui diz que ele já te abençoou. Então você tem a bênção dele, você já tem. Só que o que nós precisamos fazer? Fazer a vontade dele. Por quê? Quando nós lemos nesse texto aqui, amados, nós temos duas coisas. Se quiser, o que significa? Se eu quiser, se eu obedecer. Então, se quiserdes e me ouvirdes, quer dizer, se eu quiser obedecer, ou se eu recusar, desobedecer. Eu tenho o quê? Diga comigo, livre-arbítrio. Diga, eu tenho livre-arbítrio. Então, duas coisas. Se eu quiser, eu vou estar obedecendo. Se eu não quiser, eu vou estar recusando a fazer a vontade de Deus. Então, se eu tenho livre-arbítrio, amados, Deus não pode impedir que eu tome decisão contra a vontade dele. Sim ou não? Ele pode. Ele não pode impedir, porque Deus, amado, ele é soberano. Se ele é soberano sobre todas as coisas, ele me deu o direito de escolha. Ele me deu o direito de escolher, obedecer, fazer a vontade dele, pela sua soberania. Ele também me deu o direito de escolher não fazer a vontade dele. Porque muitas pessoas falam assim, pastora, mas Deus é soberano, ele sabe o que é melhor para mim. Não. Deus te deu o direito de escolha. Ele é soberano, ele te deu o direito do livre-arbítrio, para você escolher viver pela palavra, ou para você escolher viver por aquilo que você acha, por aquilo que você acredita, por aquilo que você sente. Entendeu? Ele te deu esse direito, porque ele te deu o livre-arbítrio. Então, amados, Deus, ele tem compromisso com aquele que obedece, com aquele que ouve. Porque aqui o que eu li? Se ouvirdes e obedecer, comereis o melhor desta terra. E este plano, esta plenitude, não é só em coisas materiais, não, amados. Porque muitas pessoas lêem essa palavra e acham que ela vai ter uma vida financeira abundante. Mas, queridos, ter uma vida em plenitude é você ser bem-sucedido, é você estar no centro da vontade de Deus, é você cumprir os planos, o chamado, a vontade de Deus. Isso é viver plenamente pela palavra. Não é você decidir o seu futuro, mas é você falar, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A palavra de Deus tem receita. Querido, a primeira coisa, a escolha, a atitude que acompanha a nossa escolha, determina o lugar para onde nós vamos. Juntamente com a escolha, vem a sua atitude. E a atitude que nós tomamos diante das situações que nós vivemos, vai determinar o lugar aonde você vai chegar. Ou para uma vida abundante, em plenitude com a palavra e com a vontade de Deus, ou para uma vida de fracasso. E Deus, amados, ele fica quieto, porque quando Jesus estava lá orando, derramando ali, amados, Deus não respondeu para Jesus. Deus poderia ter falado, olha meu filho, você vai ter que passar por este cálice. Você vai ter que passar por este tormento, porque você sabe que eu tenho um propósito na sua vida para cumprir, que é a salvação do homem. Mas Deus se calou, amados, perante a oração de Jesus. Porque Jesus falou para ele, se for possível, Pai, mas não faça a minha, mas a tua vontade. Amados, essa passagem é tremenda. Tremenda, porque Jesus, a Bíblia fala que ele é a nossa primícia. E Jesus, ele fez tudo aquilo que eu e você hoje passamos luta para fazer.
Hoje tudo que nós temos dificuldade para fazer, Jesus, ele já passou por isso. Então, queridos, terceira coisa, nós podemos pegar as bênçãos de Deus ou ver escapulir pelos vãos dos nossos dedos, sem segui-la ou desfrutá-la. Precisamos entender o poder da escolha. Então o que nós temos que fazer? Ou nós pegamos as bênçãos de Deus e descapulir pelos vãos dos nossos dedos, e deixa o inimigo se andar. Porque sabe o que é o pior problema disso tudo? É que muitas coisas nós passamos hoje, mas nós só vamos entender lá na frente. Não é mesmo, Bianca? Muita coisa nós passamos hoje, mas nós só vamos entender o propósito de Deus lá na frente. E Deus, amados, não revela para nós antes da hora. Sabe por quê? Porque Ele quer ver o que está dentro de nós. Atitude de obedecer ou atitude de escolher não obedecer. Então nós temos isso. Nós temos a escolha nas nossas mãos. Porque Deus não vai mudar aquilo que nós queremos. Sabe por quê? Deus não quer ninguém junto com Ele obrigado. Ah, Senhor, eu fui lá pastorear. O Senhor me chamou. Mas olha para o Senhor ver o que eu estou passando hoje. Amados, quando eu fui assumir o pastoreado, eu tive a maior experiência que eu já tive com a minha vida. Quando eu fui assumir como pastora. Deus, Ele prova a gente até no último. Porque Ele jamais vai querer que nós venhamos a fazer igual Adão fez. Porque Adão falou assim, olha lá para o Senhor ver a mulher que o Senhor me deu. Está vendo? Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado. Então, amados, Deus, Ele tem que ter a certeza que nós estamos com Ele. Por isso que Ele deu o poder de escolha. Ele não quer ninguém mendigando amor. Não quer ninguém cobrando Ele de algo. Então Ele nos dá livre-arbítrio. Porque tudo aquilo que você fizer hoje e colher amanhã, você vai falar para você mesmo, eu estou colhendo porque eu tomei essa atitude, ou eu tomei aquela atitude. É assim ou não é? Não é, amados? Então, amados, a vida é assim. Eu tenho 26 anos na presença de Deus. Já vi de tudo que vocês podem imaginar. E já passei experiência com a minha vida também. Que eu poderia ter tomado atitude diferente em algumas situações e não tomei atitude conforme eu teria que tomar. Então, tudo isso nos ensina a amar mais Jesus. A servir a Deus de uma forma melhor. Queridos, a palavra de Deus fala sobre plano, propósito, mas também fala sobre escolha. Você não pode esquecer disso. Que muitas vezes a pessoa fala assim, olha, Deus tem um propósito na sua vida, creia. Mas junto com esse propósito, vem o plano, o propósito, mas vem a sua escolha. Então, para que o plano e o propósito de Deus realize, existe também a tua escolha. Se eu pedisse aqui para muitas pessoas que estão aqui hoje, testemunhar daquilo que elas já passaram para chegar onde chegaram, eu tenho certeza que muitos aqui iriam se levantar e ia testemunhar para você do que elas já passaram e que não foi fácil para cumprir o propósito de Deus e para entender o que Deus queria. É verdade ou não é, amados? Então nós passamos por isso. E nesta manhã nós precisamos entender que o plano e o propósito de Deus só se realiza com a nossa escolha. Amados, a Bíblia fala que nós somos eleitos de Deus conforme a presciência de Deus. Só que essa eleição de Deus que Ele tem para conosco é uma eleição que exige de nós uma escolha. Então não adianta falar, não, Deus já me predestinou, pastora, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo. Não, Deus, Ele predestinou você com direito de escolha. Com direito de você escolher o seu futuro. Ou viver a plenitude pela palavra, seguir aquilo que Deus, se quiserdes me ouvir, se quiserdes me obedecer. Ou desobediência. Nós temos essa escolha. Em Romanos 8, 29, amados, diz assim, ó, pois aqueles que de antemão conheceu Ele, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. O que significa isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, a minha escolha tem
peso. A nossa escolha tem peso para Deus, amados. A nossa escolha tem peso para Deus. Porque, amados, eu estou firme e forte na presença do Senhor, passando por tudo que eu estou passando, porque a minha escolha tem peso para Deus. Se eu vivo, se é Cristo que vive na minha vida, a minha escolha tem peso, não só para mim, mas para a igreja, para o mundo lá fora, para as pessoas que me têm como exemplo. Então a minha escolha tem peso. Sim ou não? A minha escolha tem peso. Amados, nós podemos glorificar Deus na igreja. Nós temos liberdade do Espírito Santo para glorificar. Primeiro ponto, amados. O que Deus faz nas nossas vidas não depende só da vontade dEle. Presta atenção nisso. O que Deus faz na minha vida, na sua vida, não depende só da vontade dEle. Quando você decide entregar sua vida para Jesus e mudar de direção, você está indo para uma direção. E aí, de repente, você decide entregar-se a Jesus. Você vai mudar a sua direção. Então, o que acontece? Deus, Ele vai ter liberdade para agir na sua vida. Mas tudo isso depende daquilo que você decidir. Daquilo que você falar, Senhor, sim, eu quero mudar. Senhor, eu quero tomar a decisão de te servir. Aí, Deus, Ele vai fazer aquilo segundo a tua vontade. Amados, eu preparando esta palavra, mas eu fiquei maravilhada estudando esta palavra, do quanto Deus cuida da nossa vontade. Porque eu fiquei assim, olha, amados, de verdade. Eu já preguei muitas mensagens sobre a palavra de Deus. Eu preguei em Itaú, quarta-feira retrasada. Preguei sobre a vontade de Deus, mas não foi essa palavra. Foi uma outra palavra que eu preguei sobre a vontade de Deus também. Mas eu preparando essa palavra, eu fiquei maravilhado, fiquei pensando, meu Deus, como nós coordenamos a nossa vida. E Deus só tem posse de nós quando nós verdadeiramente deixamos. Porque a nossa vida é dirigida por nós. Mas Deus só tem posse quando nós verdadeiramente entendemos isso. Que nós temos o livre-arbítrio e o poder de escolha. Deus deseja que todos os homens se acheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está em 1 Timóteo 2, versículo 4. Deus, Ele deseja que eu e você, todos nós, venhamos a chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas para isso nós precisamos usar o poder da escolha. Precisamos obedecer. Porque aqui, amados, Ele diz bem claro, se você ouvir, Ele não está colocando ali, ó, você tem que me ouvir, Giovanni. Rafael, você tem. Não, se você me ouvir. Olha a delicadeza de Deus. Olha o amor de Deus para conosco. Se você quiser me ouvir, se você quiser me obedecer, se você quiser fazer a minha vontade. Aí Ele fala, comereis o melhor desta terra. Viverá a plenitude do Espírito Santo. Viverá a plenitude da palavra, viverá uma plenitude espiritual, mas só se você quiser, só se você quiser. Olha a delicadeza de Deus, amados, para conosco, porque todos nós, porque todos, amados, então não estão salvos. Se existe a palavra de Deus, se Deus quer que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade, por que todos não estão salvos então? Por quê? Diga comigo, porque nós temos escolha. Nós temos o arbítrio, o livre-arbítrio. Então por isso, nem todos estão salvos. Porque nós temos o poder da escolha. Porque, amados, imagina só, Deus pegava e me chamava, ó, pastora Quieto, você vai ser usada por mim, vai fazer isso. A partir do momento que Deus me chamou e eu não tivesse livre-arbítrio, eu ia ser ali um robozinho de Deus. Sim ou não? Ia ser um robozinho, ia fazer tudo que Deus quisesse, porque Deus me chamou e Deus traçou um plano na minha vida. Mas, amados, Deus não quer isso, Ele quer o teu coração.
Ele quer a tua vida, Ele quer o teu amor, Ele quer que você o ame e que você o sirva, não pelo que está dentro da tua vontade, mas pelo que Ele deixou para você na palavra dEle, fazendo muitas vezes, sentindo dor, sofrendo, mas falando: Senhor, eu quero te servir e fazer a tua vontade, não a minha. Então isso é importante. Amados, a vontade de Deus não é empurrada, ela é escolhida e ela é exposta para o homem. Olha só, a vontade de Deus, ela é escolhida por mim e por você, para fazer ou não. Só que Deus, amados, na palavra dEle, Ele expõe a palavra, Ele expõe a vontade dEle, mas Ele não empurra ninguém para fazer. Ele não te empurra. Ó, você vai fazer, porque se você não fazer a minha vontade, vai acontecer isso com você lá. Não, amados. Deus, Ele fica calado. Ele deixa você decidir. Ele deixa você escolher. Mas a vontade dEle é exposta na palavra. A vontade dEle é colocada. Porque o desejo dEle é que todos nós tenhamos o pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade dEle. Mas Ele expõe, mas não nos obriga a fazer nada. Muitos hoje, amados, tentam anular a responsabilidade do homem de cooperar com o plano e o propósito de Deus. Muitos hoje tentam anular. Então, amados, quero te dizer, a responsabilidade da vida espiritual não é da pastora, não é do seu líder, mas a responsabilidade, diga comigo, é minha. Então não adianta nós querermos anular a responsabilidade, porque, amados, a Bíblia fala que no mundo você terá aflições, mas Jesus fala: tem de bom ânimo. Quando Ele fala que no mundo você terá aflições, cai por terra tudo aquilo que você fala: ah, eu vou fazer isso, pastor, porque eu estou passando luta. Ah, pastor, eu vou fazer isso porque a minha esposa, pastor, não tem sabedoria. Ah, pastor, eu vou fazer isso porque o meu filho, pastora, está causando isso na minha casa. Não anule a sua responsabilidade de fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a salvação é individual. A sua esposa não pode salvar, o seu esposo não pode salvar, o seu filho não pode salvar, mas a sua salvação é individual. Você é responsável pela sua escolha, pela sua atitude, por aquilo que você vai fazer de bom ou de ruim. Se você serve a Deus pela palavra, ou se você serve a Deus pelas suas emoções, você é responsável por isso. Não adianta jogar no peito de ninguém a sua responsabilidade. Então, amados, a vontade de Deus é que nós não venhamos anular aquilo que a palavra diz, mas que você possa verdadeiramente servir a Deus com intensidade. Porque eu te digo, amados, servir a Deus, existe um rio de águas vivas que fluirão na sua vida, mesmo em tempo de tempestade, mesmo em tempo de luta, de aflição. Existe um rio de Deus que corre diante do trono dele, que pode mudar a nossa vida e a nossa história. Porque Jesus, amados, passou dor, subiu naquela cruz, mas a Bíblia fala que o terceiro dia Ele ressuscitou, por amor de mim, por amor de você. Então a dor dele não durou para sempre, mas Ele ressuscitou em glória. Aleluia! Ele ressuscitou, aleluia. O homem precisa querer o que Deus quer para ele. Diga comigo assim: eu preciso querer o que Deus quer para mim. Então nós precisamos entender isso, amados. A minha vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus, não é comigo mesmo. A minha vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Porque senão, amados, lá na frente nós vamos olhar e vamos pensar: eu podia ter feito diferente. Nós vamos pensar assim. Tudo começa, amados, com uma decisão. Tudo na sua vida começa com uma decisão. É você que escolhe ir ou não ir, fazer ou não fazer, servir ao Senhor ou não servir, fazer aquilo que a palavra manda ou não fazer.
Amados, a Bíblia diz que nós devemos procurar os melhores dons. O que significa isso? Se nós temos que procurar os melhores dons, se nós temos que buscar os melhores dons, quer dizer que Deus, amados, Ele tem os melhores dons para nos dar. Mas Ele não dá se nós não buscarmos. E tudo na vida espiritual é isso. Tudo exige de nós uma decisão. Já estou terminando. Deus sinaliza, amados, tudo na palavra, em torno da sua vontade. Se você tem dúvida, e você não consegue, pastor, eu não estou entendendo, pastor, minha vida está assim, assim. Tudo está sinalizado na palavra de Deus. Basta você buscar direção. Basta você não viver, mas deixar Cristo viver em você. Tudo está na palavra. Nossa responsabilidade é corresponder com Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Corresponder com o plano de Deus. Amados, em Tiago, presta bem atenção que eu já estou encerrando. Nesse versículo, eu estou encerrando e eu quero que você preste atenção nesse versículo. Eu pedi até para a Joyce colocar na tela. Tiago 4, 13 e 14. Porque eu quero que você preste bem atenção nesse versículo para a gente fechar sobre fazer a vontade de Deus. Porque esse versículo é tremendo. Tiago 4, versículo 13 e versículo 14. Esperar uns minutinhos aí, que aí você pode seguir. Porque é muito importante, amados, quando nós pregamos a palavra de Deus, não falar de nós. Mas nós precisamos seguir o que Deus fala. Porque às vezes a pessoa fala, irmãos, eu acho isso. Irmãos, eu acho aquilo. Não. Eu tenho que achar o que a palavra diz. É o que a palavra diz que faz efeito, não é o que eu acho. Então, olha só, amados. A minha tradução aqui está um pouquinho diferente. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucro. Versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês. Não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Deveriam dizer, se Deus quiser. Então, olha só, amados. Qual de vocês que estão aqui, que podem falar para mim, que vai acontecer daqui 5 minutos? Nós precisamos entender que a nossa vida, ela se dissipa. Que a nossa vida passa. Mas a palavra de Deus não passa, o plano de Deus não passa, a vontade de Deus não passa, e a nossa escolha também não passa. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, amados, nós não podemos ficar em cima do muro. Porque aquele que está em cima do muro, ele não sabe bem se ele quer o diabo ou se ele quer a Deus. Nós temos que querer a Deus. E quando nós estamos em cima do muro, Deus está chamando a gente. Por quê? Porque se você está em cima do muro, você já é do diabo. E não existe 2 termos. Ou nós servimos a Deus, 100%, ou nós servimos o diabo. Não tem como servir a 2 senhores. A Bíblia diz que de uma bica só jorra um tipo de água. Ou jorra água amarga, ou jorra água doce. Não pode jorrar 2 tipos de água. Então, eu gostaria agora que você falasse para o seu irmão aí para nós encerrar. Alinhe-se com a vontade de Deus. Diga para ele bem forte, você precisa se alinhar com a vontade do Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Feche os teus olhos aí. Deixa o Espírito Santo tocar em tua vida. Oh, deixa Ele tratar a tua vida. Oh, deixa Ele te tocar. Deixa Ele manifestar a glória dEle, porque Ele está aqui neste lugar. Seja tocado aí pelo Espírito Santo.
exaltado seja o teu santo nome. Aleluia, aplaude e glorifica o Senhor. Glória a Jesus. Querido, se assente só um minuto. Eu vou estar lendo aqui em Provérbios, capítulo 8. Nós vamos estar orando pelos dízimo e oferta. Diga comigo, é hora de adorar. Todo mundo, é hora de adorar. É a hora de adorar. Querido, diz assim, Provérbios 8, capítulo 1. Por acaso não clama a sabedoria? Olha a pergunta. E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas. Então, querido, o lugar mais alto na nossa vida tem que estar a sabedoria divina, aonde nós vamos ter entendimento. Amados, nós temos que ter o nosso emocional trabalhado para fazer a vontade de Deus, até na área financeira. Amados, eu já falei para vocês aqui e repito, Deus colocou muita prosperidade na nossa vida, na minha casa, da minha família, mas só colocou prosperidade quando nós aprendemos a dizimar e ofertar. Só. Eu não poderia, amados, dizer para vocês diferente. Eu não poderia dizer diferente, porque nós só fomos prósperos quando nós entendemos que Deus é em primeiro lugar, que nós temos que ter sabedoria e entendimento para sermos fiel com o Senhor, porque é isso, amados. E é uma coisa interessante, né? Que muitos são fiel dizimista, mas não são fiel ofertante. E nós temos que aprender isso, que o dízimo e a oferta, eles casam. E eles casando, eles dão frutos. Diga comigo, o dízimo e a oferta, faz assim, ó, casam e dão frutos, tá? Então, nós temos que aprender isso, que nós precisamos aprender. Amados, eu como pastora, eu tive que aprender a ser ofertante. Porque um dia Deus falou comigo, você tem que dar o seu melhor de oferta. Você é fiel no dízimo, Deus falou comigo. Você tem que aprender a ser ofertante, porque eu tenho bênçãos na sua vida. Eu tenho bênçãos. Amados, já contei aqui para vocês que eu fiz um propósito de estar ofertando no forro, porque às vezes as pessoas pensam que a gente pede na igreja, né? Mas a gente, como pastor, tem que ser o primeiro a ser ofertante. Porque como que eu vou pedir uma coisa para vocês que nem eu não faço? Não é verdade? Então, eu, como pastor, eu tenho que ser a primeira, colocar no meu coração. E eu coloquei no meu coração que eu falei, não, vou ofertar no forro até o final. E eu tinha, né, terminado a minha sala na minha casa, e eu queria comprar um lustre, mas o lustre é muito caro. Aí a Tanara falou, mãe, mas a senhora não vai comprar o lustre? Eu falei, não, porque agora eu vou ofertar no forro, não tem dinheiro. Poucos dias depois que eu comecei a ofertar, foi um amigo meu lá em casa, falou, nossa, pastora, a sala está bonita, mas está faltando um lustre. Eu falei, então, mas agora a grana está curta. Aí ele falou assim, não, pode escolher do teu gosto que eu vou te dar. Está vendo, amados? É um testemunho, você tem que contar aquilo que Deus faz. Olha, um pingo de oferta que eu dei, Deus foi lá e falou assim, eu te dou o melhor. Porque, amados, as coisas que Deus faz para nós é infinitamente mais daquilo que você faz para Ele. Eu já ensinei na igreja, você dá e Ele te dá abundantemente. Você dá um pouquinho, Ele te dá abundantemente. Amados, quem não faz prova de Deus não vive esses milagres. Não vive essas bênçãos que eu vivo na minha vida. Entendeu? Amados, e eu, quando eu converti, eu era ruim. Eu era mesquinha e miserável. Vocês acreditam nisso? Eu não era, nossa, eu não queria dar o dízimo de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não conhecia a palavra. A partir do momento que eu falei, não, Deus quer, é assim, Deus quer, então eu vou ser fiel. E faz 26 anos que eu sou fiel. Então, amados, é isso que nós temos que aprender, praticar o que conhece. Porque às vezes a pessoa fala, pastora, eu não conheço a Bíblia de ponta a ponta. Beleza, Deus não está pedindo para você conhecer, mas o que você conhecer, pratique, que Deus vai te honrar. A honra de Deus vem nisso. O que eu conheço, eu faço. O que eu vejo, eu obedeço. Amém? Então, amados,
quero agradecer, né, a todos, aqueles que têm ofertado aí no forro. Em nome de Jesus, logo estamos aí já preparando, logo nós vamos fazer muito mais aqui para a glória do Senhor, amém? Feche teus olhos, Pai, muito obrigado por cada vida que tem, ó Pai, contribuído para o crescimento do teu reino. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar nesta igreja um coração de amor, que assim como o Senhor trabalhou no meu coração, assim como o Senhor me ensinou, Pai, a ser fiel, assim como o Senhor me ensinou a valorizar, Pai, tudo aquilo que eu tenho, em nome de Jesus, Pai, porque eu sei que as coisas do Senhor não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, e eu profetizo que neste lugar, meu Pai, nós venhamos a ter 100% das pessoas fiel ao Senhor, e elas venham a receber tantas bênçãos, tanta prosperidade, que elas venham se agradar em ofertar, em dizimar. Eu profetizo isso nessa igreja, Pai, para que a tua glória seja vista, para que eles venham fazer prova do Senhor e entender que é o Senhor que controla todas as coisas. E eu agradeço aqueles que têm ofertado no forro, que têm sido fiel, que têm, ó Pai, feito o propósito, tirado do muito, ó Pai, que o Senhor tem colocado nas mãos deles. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, quero agradecer, né, o pessoal do louvor, uma bênção, diácono, diaconisa, a Joyce no Data Show, o Marcilei que está nos dando uma força maravilhosa aí. Você que esteve em casa conosco até agora, que Deus possa alcançar você com uma bênção muito especial, que eu tenho certeza que Deus adentrou a sua casa hoje. Continue aí conosco, à noite nós temos o nosso culto às 18h30, que Deus abençoe sua vida de uma maneira muito especial. Amados, na quarta-feira nós temos o nosso culto de restituição, então nós vamos estar trazendo aí um papel na semana que vem, para você estar fazendo um pedido. Durante esta campanha de restituição, a área da sua vida que você precisa de restituição, nós vamos estar orando para o seu pedido. Já pense aquilo que você vai escrever, tá? Você pode até trazer o seu pedido, se você quiser, já para você colocar na taça, que nós vamos estar orando para que Deus restitua a sua vida na área que você mais precisa. Não falte. Quarta-feira, 19h30, nós estaremos aí com a nossa campanha Restituição. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus, louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Reunião de levita, aqui em cima, após o término do culto. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu poder, Pai, pelo teu Espírito Santo, pela vida de cada um. Pai, eu desejo que eles venham ter um domingo abençoado, que o Senhor possa ser com eles, ó Pai, cuidando da casa, da família, livrando, ó Pai, esta igreja de todo espírito de enfermidade, todo o espírito, ó Pai, que tenta contra a família, contra os filhos, contra a casa. Eu, Pai, abençoa cada um, que eles possam, meu Deus, e ter um domingo abençoado, uma semana abençoada para a tua glória. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida nesta manhã e para sempre. Amém. Glória a Jesus. Tchau, paz, Deus abençoe. Não saia depressa.